né? Para quem não me conhece, eu sou Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar pessoas comuns como você a transformar o seu cavalo em um cavalo manso, obediente, seja para fazer um bom passeio, seja para trabalhar na lida do campo, para qualquer coisa, beleza? E o nosso papo de hoje está na mesa, né? O bridão e o freio, qual a diferença de uma ferramenta para outra, beleza? Vou começar assim, sempre quando eu começo um potro, um cavalo, qualquer animal, qualquer coisa que eu fazer, eu sempre começo com um bridão, tá? Então essa é a primeira ferramenta que vai na boca de um cavalo, no meu processo de trabalho aqui, no meu método, tá? E a intenção é essa ferramenta, preparar para poder entrar com essa ferramenta depois, tá? Por quê, Marquinho? Porque essa ferramenta aqui eu trabalho com 5 pontos de pressão. Essa eu trabalho com 2 pontos de pressão. Vou até pôr essa borrachinha embaixo, que o barulho tá grande. Né? O barulho tá grande. Boa, né? Uma borrachinha aqui, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês. Mas antes eu olhei aqui e lembrei. Curtem. Tá gostando do tema? Tá legal? Então já deixa o seu joinha aí para que fica bacana o nosso papo aqui, tá? Então vamos lá. Essa ferramenta aqui, o que ela faz na boca de um cavalo? Como ela tem 2 pontos de pressão, né? A gente chama de quebra-nós o efeito que ela faz, que é esse efeito aqui, ó. Tá? Que eu podia colocar um nós aqui, vamos por assim. Vamos supor que esse daqui é um nozes, ó. Esse isqueiro aqui fosse um nós, então ele vai vir aqui, ó. E se eu pressionar, certo? Aqui assim, eu quebro a castanha. Então por isso que chama efeito quebra-nozes, tá? Ela dentro da boca do cavalo ela tem essa função mesmo, fazer isso. Só que quando ela faz isso, qual é a ação que ela faz, né? Ela pressiona um pouquinho a língua e a comissura. Esse canto da boca do cavalo chama comissura. E como a rédea trabalha o quê? Puxando, né? Aqui assim, tá? O que ela faz? Ela apoia na comissura, tá bom? Então, essa ferramenta aqui eu trabalho com 3 posições de mão. Por quê? Eu tenho a pegada que a gente fala com a palma para baixo, que é o quê? Eu estou de frente com o meu cavalo. Eu pego para baixo e eu levo a mão. Eu não trago a mão para mim. Eu cato aqui assim, ó, e levo a mão de lado. Por quê? Quando eu levo a mão de lado, a tendência é que a ferramenta encoste na boca do meu cavalo, aqui assim, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu vou puxar para a direita, ela vai encostar aqui na boca do meu cavalo e vai puxar. Que seria aqui, a boca tá aqui, ó, puxou aqui, né, na boca do cavalo e eu puxei. Então, quando eu levo a minha mão para o lado, a função que eu faço é essa aqui com a frente do cavalo. Eu faço o cavalo olhar para onde eu quero que ele vai. E qual que é a primeira tendência da gente na doma de um cavalo? Qual que é o objetivo de fazer na doma de um cavalo? O objetivo meu na doma de um cavalo é fazer o meu cavalo olhar para poder ir para onde eu quero. Tá? Então, essa ferramenta, na primeira pegada de mão, que é com a palma para baixo, a gente indica para onde eu quero que vá. Então, eu abro a mão para o cavalo olhar e poder ir. Porque se eu colocar e puxar para trás, o cavalo não vai olhar aí. O cavalo vai brigar. A gente vai falar mais sobre isso na jornada, mas o cavalo vai começar a comprar uma briga comigo. Por quê? O cavalo luta contra a pressão, não cede a pressão. Nós temos que ensinar ele a ceder. Primeira atitude de um cavalo é lutar contra a pressão. Então, quando eu ponho e trago a ferramenta, eu encato e puxo. Então, se eu ponho, né, a mão, indico para o cavalo olhar, é uma coisa. Se eu ponho a mão e trago, já não deu certo. Tá? Então, primeira pegada de mão nesse abridão, eu faço ele olhar. E aí eu não tenho o efeito quebra-nós, que esse efeito aqui só tem o efeito, né, da comissura que eu vou levar o cavalo para o lado que eu quero que ele vai. Tá? Primeiro efeito. Depois disso, o que, que eu tenho? Eu tenho um cavalo, eu tenho a posição da mão, que é a hora que eu pego a palma da mão, que é assim, e trago na minha cintura. Meu cavalo já está mais evoluído, meu cavalo já sabe virar dos lados, essa mesma ferramenta. Eu vou fazer a pegada de mão aqui, tá? Tá aqui na boca do meu cavalo. Agora, a minha pegada de mão que está na boca do meu cavalo aqui, ó, é pegar e puxar. Quando eu pego e puxo para vir aqui, o que, que eu estou fazendo com a ferramenta? Eu estou puxando a boca do cavalo. O cavalo meu que está assim, com a cabeça aqui, quando eu ponho e puxo aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu já estou colocando a nuca dele numa posição que eu quero para começar a trabalhar a nuca do meu cavalo, tá? Então, a ferramenta, quando eu puxo ela na minha cintura, eu faço isso aqui, ó. Aí, primeiro eu trabalhava com o cavalo olhar, agora eu já trabalho para trazer o cavalo, trazendo a nuca junto. A minha mão agora não é mais palma para baixo, tá? Ela vem aqui e ela traz aqui. Show de bola. O que, que eu quero? Eu quero que o cavalo ponha a nuca e olhe para onde eu vou. Para quê? Para ter um movimento com a cabeça colocada. Aí eu já comecei, tenho todo o corpo do cavalo trabalhado e comecei a trazer a nuca dele. A gente só está falando em pegada de mão ainda, né? Nem o que eu consigo mexer no cavalo com isso daqui, tá? E depois a terceira pegada de mão que essa ferramenta me dá, qual que é? Eu vou catar aqui e vou trazer no meu ombro, tá?
Então, quer dizer, eu estou segurando meu cavalo aqui com a rédea, eu cato aqui e trago aqui. Quando eu faço esse movimento, claro que eu não vou trazer no meu ombro, né? Mas o sentido da ferramenta vindo no meu ombro, o que meu cavalo vai fazer? Meu cavalo vai trazer a nuca e vai olhar. Quando ele faz esse movimento, eu levanto a paleta dele. Para quê? Para ele ter um movimento de fazer um giro, de fazer qualquer coisa de uma maneira melhor para mim, tá? Então, ele me dá várias opções, um bridão. Isso a gente está falando lá na frente do cavalo. Só falei da boca do cavalo e o que o cavalo faz ali, tá? Essa ferramenta. E aí, só para a gente comparar, se eu pôr essa ferramenta aqui na boca do cavalo, tá? E querer as mesmas coisas que o outro, querer, eu vou pegar com a pegada de mão que o Marquinhos falou para baixo, a palma para baixo, por exemplo, que vai puxar, tá? Quando eu faço isso e faço isso daqui, ó, essa ponta aqui que a gente chama de capela, né? Ela já tocou no palato do meu cavalo. Tocou no palato do meu cavalo, eu já tenho um negócio lá machucando, uma região muito sensível do cavalo. Já vou fazer isso, eu vou puxar, ao invés do cavalo olhar, né, e vir para como se fosse macio, ele já vai olhar, vai abrir a boca e erguer a cabeça. Primeiro do que ele vai fazer. Então, quer dizer, meu irmão já não trabalha mais palma para baixo, levando. E também, tá? Ela já não trabalha mais puxando para o cavalo vir. O cavalo já tem que estar vindo para mim. Por quê? Qual que é a tendência dessa ferramenta agora? Essa ferramenta agora, para mim, é estar aqui, ó. Eu estou com ela aqui, a boca do cavalo está aqui, tá? E eu quero o quê? Eu quero que ele saia da pressão da rédea. Então, eu quero encostar a rédea no pescoço do meu cavalo. Vamos supor que eu estou com a rédea aqui, eu quero encostar no pescoço e fazer meu cavalo ir. Com aquela rédea de pescoço. Vamos pôr que a rédea está numa mão só minha aqui. Eu quero só que a rédea toque o pescoço do meu cavalo saia dessa pressão, para a direita, para a esquerda. Então, é uma rédea de pressão. Tá? Essa ferramenta. Essa que eu tenho que ter em mente. Pegada de rédea a gente está falando, tá? O que essa ferramenta faz para um cavalo, para mim? Nessa ferramenta, no bridão, um cavalo, eu consigo mexer um pé, eu consigo mexer as 4 patas, eu consigo mexer 2 patas, 3 patas, ou seja, com essa ferramenta aqui, é como se eu dobrasse o meu cavalo do jeito que eu quisesse, ela tem que fazer essa função no meu cavalo, eu conseguir dobrar meu cavalo da maneira que eu quero e também conseguir esparramar, né? Levar meu cavalo para a direita, levar meu cavalo para a esquerda, dobrar o cavalo e reunir o cavalo, né? Então, essa daqui eu consigo usar até a rede de pescoço nele também, no bridão. Então, por que a gente fala, estou com um problema num cavalo, o que eu faço? Volto pro bridão. Por quê? O problema do meu cavalo, Marquinho, é que ele dispara. E eu preciso ligar na cabeça do cavalo que toda hora que a embocadura encostar na comissura, o pé tem que entrar embaixo do corpo. Né? Então, quer dizer, a bridão encostou nesse canto da boca, esse pé aqui tem que entrar embaixo do corpo do meu cavalo. Show! Por quê? Para desligar o motor. E meu cavalo já entrar num giro. Então, meu cavalo já começa a prestar atenção e entender o que eu estou fazendo para ele. O que essa pegada de mão minha faz no pé. O que a outra faz na mão. Né? Então, você já começa a entender que aqui eu consigo trabalhar uma parte do cavalo isolado. Se eu tenho um problema no cavalo, eu quero identificar o problema e ir direto no problema. Eu não quero ficar procurando onde está o problema no cavalo. Tá? Na jornada, a gente vai aprender a ir direto no problema. Então, eu fui direto no problema, essa ferramenta deixa eu trabalhar. Então, eu vou esparramar o cavalo, a gente fala aqui, eu vou trabalhar separado o cavalo aqui. Depois que eu tenho o cavalo todo trabalhado, todo equilibrado, aí eu vou pôr o freio. Que aquele cavalo que estava gostoso no bridão vai virar uma máquina no freio. Só que se eu colocar essa ferramenta antes de eu ter tudo o cavalo solto, quando eu colocar ela, ao invés do meu cavalo virar uma máquina, meu cavalo vira um desastre. Se o cavalo já começou a erguer a cabeça, quando você pede um comando, chacoalhar, abrir a boca, você puxa para a direita, né? O cavalo vai para a direita e vai para a esquerda. Provavelmente, se aconteceu isso, é porque talvez a sua ferramenta esteja com excesso de pressão muito grande. Seu cavalo já começou a empinar? Espero que não, tá? Que você não chegou ao extremo nesse caso, tá? Mas se tá com algum problema desse, a primeira coisa que eu faço é voltar para um bridão e procurar onde está o problema para mim resolver o problema. Por quê? Quando eu ponho essa ferramenta aqui, como eu comentei, são 2 pontos de pressão: língua e barra. E comissura, desculpa. Tá? Quando eu ponho essa ferramenta, eu tenho aqui, ó, palato, céu da boca. Tá? O palato do cavalo. Língua, estou falando as pressões, onde que ela pega, né? E no grau que é a mais sensibilidade. A maior sensibilidade de um cavalo é céu da boca. Aí depois barra. Barra é onde não tem dente. Depois, a ganache. A ganache é onde trabalha a barbela. Tá? Que seria aqui, ó. Onde a barbela vai trabalhar no cavalo, atrás. A ganache do cavalo. Tá? Então tá aqui. E quando eu faço essa ação de alavanca, com o freio que acionei a rédea dele, fiz essa ação de alavanca,
eu dou uma pressão na nuca do cavalo. O que acontece? Se o meu cavalo está respondendo com 2 pressões, eu joguei para 5, quer dizer, é para o cavalo ficar mais sensível. Só que geralmente o que acontece? Quando eu jogo para 5, o meu cavalo começa a refletir muito contra. Erguer cabeça, bater cabeça, brigar. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que um cavalo, para mim, faça o quê? Eu quero que o cavalo, para mim, por exemplo, eu ponho o freio e ele vem em mim. Vem levinho. Só que para isso eu tenho que ter uma consciência muito grande. Qual que é a consciência que eu tenho que estar muito grande? Se eu estou com uma ferramenta de 2 pressão, a minha mão é uma pegada, certo? Quando eu vou com uma ferramenta de 5 pressão, a minha mão é outra pegada. Ah, eu vou pegar mais forte. Não. Quanto mais pressão eu tenho, mais leve a minha mão tem que ser. Porque o que estraga muito o cavalo? A mão nossa. Então, se eu tenho um abridão, que eu posso abrir a mão, esparramar para os lados, catar, reunir é uma coisa. Agora eu tenho uma ferramenta de 5 pontos de pressão, onde eu quero catar só rédea e fazer isso aqui, ó. Porque ele leva tanta pressão no cavalo que eu quero fazer pouca coisa em cima do cavalo, o cavalo fazer muita coisa embaixo. Nessa ferramenta aqui, minha mão bagunça bastante. Minha mão abre, fecha, vira, ergue.